Eu tô achando que eu enjoei de animes. Desde moleque, eu sempre fui muito curioso pra conhecer animes novos. Por causa disso, eu assisti anime pra cacete. Inclusive animes bem desconhecidos. Quando eu era criança e eu via na televisão passando Bakugan, Blue Dragon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, eu achava a estética dos animes tão incrível. Então, quando eu consegui acesso à internet e acesso a centenas e centenas de animes, é claro que eu caí de boca. Mas hoje eu tô ao contrário de quando moleque. Quando eu penso em procurar um anime novo, só não dá vontade. Eu prefiro fazer outra coisa, assistir outra coisa. Eu notei que nos últimos meses eu fiquei sem um pingo de vontade de descobrir animes novos. Creio que esse foi o ano em que eu menos assisti animes. Então, o que aconteceu? Como foi que aquele menino Neif vidrado em ver anime passou a não querer mais ver anime? Bom, o que aconteceu é que nos últimos anos eu desenvolvi mais senso crítico para as coisas que eu assisto. E de certa forma, meus gostos mudaram um pouco. Eu percebi que muitos animes seguem uma receita de bolo que eu já vi várias e várias vezes em outros animes. E isso me desmotivou a caçar coisa nova. Mesmo que eu encontre um anime com uma sinopse que tenha uma premissa interessante, eu acabo não dando mais chance, pois na maioria das vezes é uma ideia interessante, mas com um roteiro nada instigante, que me faz dropar o anime depois de 1 ou 2 episódios. Eu sei, eu tô errado, realmente não se julga algo sem nem ao menos assistir. Mas já aconteceu tantas vezes do anime só não ser divertido que fica um pouco difícil acabar com essa expectativa. É sempre o anime com uma escrita previsível, escrita bem expositiva, que é quando a história fica te explicando tudo de bandeja com diálogos ou uma narração. Grande parte dos animes tem a mesma estética e traço, o que faz todos eles parecerem que saíram do mesmo estúdio. Um desenvolvimento de personagem mais ou menos, personagens superficiais. E agora uma parada que começou a me incomodar de uns tempos pra cá é o protagonista sempre ser a merda de um estudante do ensino médio. Eu pessoalmente tô enjoado pra cacete de ver escola japonesa em anime. Eu não aguento mais. Eu cansei de estudantes japoneses fazendo coisas de estudante japonês. Eu cansei desses festivais esportivos. Eu cansei de ver personagem indo pro karaokê, pro Tanabata, senpai aquilo, kohai aquilo. Amorzinho inocente, fulana-chan é tão kawaii, eu quero me declarar. Ai, eu quero tanto me declarar pro senpai. Ai, amiguinhos e amizade, eu não aguento mais! Tá, acho que pode parecer que eu tô exagerando. Mas acontece que eu vi muitos Slice of Life desde moleque, e vão por mim. É sempre esse cenário. Mas, Neif, essas coisas são simplesmente a cultura japonesa. Sim, eu sei. Mas não muda o fato que eu tô enjoado de ver essas coisas. Olha, muitos animes e mangás são pensados pro público jovem. Pessoas entre 12 a 18 anos. Então faz sentido os autores optarem por personagens adolescentes pro público-alvo poder se identificar mais fácil. Mas acontece que até em obras pensadas pro público adulto tem muito protagonista estudante. A essa altura do campeonato não é surpresa perceber que os japoneses têm alguma pira com juventude. Eu tenho a impressão que, enquanto aqui no ocidente parece que o povo judia ao máximo da época na escola, os japoneses fazem parecer que foi a única época da vida que prestou. Exaltam e romantizam a vida escolar de tudo quanto é jeito. Escola é um lugar muito legal. Parece que os japoneses sempre que podem vivem essa fantasia de voltar à época de escola. E isso meio que mata a variedade de cenários possíveis para as histórias. É muito interessante ver como o ambiente de trabalho do personagem pode influenciar a história como um todo. Muitas situações podem ser criadas por causa do trabalho do personagem. E o problema do personagem estudante nesse quesito é que vai sempre ser esse cenário escolar japonês, esse cenário de adolescente e estudante. E as situações possíveis dentro desse cenário a gente já viu antes em outros animes várias vezes. Mas tá, isso tudo realmente é um problema? Pior que não. Ter protagonista e adolescente obviamente não impede uma história de ser boa. Mas acontece que eu não sou mais um adolescente estudante. A mente e o estilo de vida do adolescente tendem a ser mais simples que a do adulto.
E isso torna mais difícil para nós adultos nos identificarmos com o personagem. É fato que o adulto tende a ser mais maduro e ter mais filosofias, mas eu tenho a impressão que muitos autores pensam que é difícil escrever adultos, pois acham que todo personagem adulto tem que ser esse ser sábio, que sempre sabe o que fazer, quando é muito pelo contrário. Adultos ficam confusos, adultos sentem medos. Às vezes, adultos em seus momentos difíceis não são diferentes de adolescentes. Então todo personagem estudante é imaturo? Claro que não. Tem personagens que são muito bem amadurecidos, ou vão amadurecendo durante a história. Há obras onde o fato do personagem ser um estudante complementa muito bem a história. Eu não tô com uma aversão completa a personagem do ensino médio. Não tem problema o protagonista ser um adolescente. Mas quando 90% da p dos animes tem um protagonista do ensino médio, aí enjoa! Bom, tem muito anime no mundo. Existem muitas recomendações de animes modernos e animes antigos que têm uma história excelente ou que apenas são muito divertidos. Então, eu não tenho muita desculpa pra não encontrar animes novos. E eu não parei de ver animes completamente. Tem uns animes que eu tô assistindo, que eu tô acompanhando. Então eu não tô realmente enjoado de animes. Mas com certeza eu tô vendo bem menos animes do que antigamente e eu pretendo ficar assim. Atualmente eu tô bem interessado em prestar mais atenção em filmes, séries e animações não japonesas. Desde quando era moleque, animes são o tipo de mídia que eu mais consumo, então acho que é apenas natural o cérebro dar uma enjoada depois de tantos anos vendo anime que nem cracudo. Tá, eu acho que falando assim parece que eu não assistia nada que não fosse anime. Eu assistia sim outras coisas, óbvio, só que não tanto quanto anime, só deixando claro. Mas como isso tudo afeta o Grêmio? Como isso afeta o meu canal? Bom, se eu mal tô vendo animes, então as chances de ter novas reviews de animes foram pro cacete. E pior que eu sempre fui meio seletivo com os animes. Eu sempre tentei pegar animes que eu achasse bastante curiosos ou bem estranhos, pois eu não tenho muita ideia de como fazer um vídeo humorado em cima de um anime bom, ou que só não tem nada de curioso pra comentar. E sendo sincero, atualmente eu não curto tanto mais a ideia de fazer reviews de animes. Pelo menos o formato que eu faço não tá me pegando mais. Eu ando bem mais interessado em fazer vídeos sobre curiosidades diversas, falando sobre algo engraçado, reagindo aos memes, fazendo alguma coisa diferente. Mas enfim, não vou declarar que nunca mais vai ter uma review de anime no canal. Se aparecer algum anime que eu achar muito instigante, muito curioso e que dê um bom vídeo, talvez eu faça o vídeo. E sim, eu vou falar de Beastars de novo, mas apenas quando o anime encerrar, quando sair a última temporada. Pra daí a gente poder comparar com o mangá e ver como tudo terminou. Então não precisa ficar comentando Neif, a nova temporada de Beastars ano que vem, beleza? Ano que vem. Enfim, é isso. Mas agora me diz você, você anda também enjoado de ver animes? Deixa nos comentários. Obrigado a você que assistiu essa merda até aqui e até a próxima. Eu sou o Neif e obrigado.